Olá para você, tudo bem? Eu sou Larissa, estou aqui a convite da Gabi para a gente falar um pouquinho mais sobre a relação entre psicopatologia, fenomenologia e Gestalt, e hoje com um elemento a mais, a gente vai falar sobre psicofarmacologia também, porque vocês sabem, nessa semana abrimos o carrinho para o curso de psicofarmacologia, o curso Cuidado Medicamentoso, e você vai poder aprofundar seu conhecimento nisso com uma das melhores da área, que é a doutora Maura Rita Chioato. Se você é terapeuta ou estudante de psicologia, eu quero te contar que eu sou médica psiquiatra. Estou aqui a convite do nosso gabinete e organizei algumas aulas para falar sobre psicofarmacologia. Um curso que foi montado a partir das minhas dúvidas enquanto terapeuta, da dúvida de muitos dos meus alunos e também de outros colegas que já estão atendendo e estão no consultório. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito dessa nossa conversa que está objetiva e voltada para a prática clínica e para essa junção de forças. Falaremos da abordagem psicofarmacoterápica em relação aos transtornos de ansiedade, depressivos, transtornos de humor bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline e muitas outras ligadas aos circuitos neurais. E também apresento as minhas contribuições na discussão dos casos clínicos. As inscrições acontecerão de segunda a quarta-feira e você é nosso convidado. Então vamos pensar um pouquinho como é que esses três elementos se relacionam: psicopatologia, fenomenologia Gestalt e psicofarmacologia. Muito bem. Vamos lembrar de um princípio básico, tanto para Gestalt quanto para fenomenologia, há uma importância muito grande no sujeito como alguém da experiência, como ser da experiência. Então, a experiência aparece aí como algo bastante definidor de quem o sujeito é no mundo, ou quem ele vai sendo no mundo. E daí a gente precisa pensar que os quadros psiquiátricos, embora a gente não possa resumi-los a uma questão neurológica, mental, intrasubjetiva, a gente vai dizer que os quadros psiquiátricos interferem na experiência que o sujeito tem, interferem na qualidade da experiência que o sujeito tem ao se relacionar com o mundo. Então, por que a gente precisaria, entre outras coisas, entender um pouco de farmacologia e entender um pouco sobre diagnóstico, psicopatologia, porque isso vai nos ajudar a entender qual é a qualidade, qual é a característica, como é a orientação da experiência do sujeito na sua relação com o mundo. Então, se a gente entende que um quadro psiquiátrico interfere diretamente na qualidade dessa experiência, nós vamos precisar entender que tipo de medicamento pode provocar um efeito X ou Y, né? Como o psicodiagnóstico te ajuda a pensar numa medicação que chegue esse sujeito para o seu melhor potencial, como a gente conversou no vídeo passado. Então, entender sobre psicopatologia e psicofarmacologia nos ajuda, em última instância, a entender como está sendo a qualidade dessa relação de experiência, de experienciamento, de experimentação que o sujeito tem com o mundo. Então, temos que tomar muito cuidado. Também falamos disso no vídeo passado, para a gente não partir para um polo oposto ao do excesso de diagnóstico. Então, nós vamos chamar a sua atenção para isso várias vezes aqui ao longo desse mês, porque a nossa ideia de psicopatologia não é uma responsabilização apenas do aparato neurológico, mas a gente precisa entender que este aparato neurológico influencia diretamente no modo como o sujeito vive, no modo como ele está no mundo. Então a gente quer te convidar para esse aprofundamento em psicofarmacologia, porque muitas vezes a queixa que a pessoa te traz está relacionada a um efeito medicamentoso. Então o curso Cuidado Medicamentoso te ajuda até mesmo a contextualizar, né, do ponto de vista dos circuitos neurais, da psiquiatria da coisa, te ajuda a contextualizar que possibilidades o seu cliente, o seu paciente tem de mudar a qualidade das experiências. Então, te convido, nosso gabinete está te convidando
É uma oferta especial para você, né, nesse início de semana de lançamento, então não perca. E fica com a gente porque nós vamos falar mais de psicopatologia, fenomenologia, gestalt. Beijo. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.